Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Física do Zero com o professor Denilson. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre a dinâmica, os conceitos iniciais. Se você gostou da ideia, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vamos começar perguntando o que a dinâmica estuda. A dinâmica é a parte da física que estuda as relações existentes entre movimento e forças. Os objetivos da dinâmica são dois. Primeiro, conhecendo o movimento de um sistema material, caracterizar as forças que agem sobre ele. Segundo, conhecendo as forças que agem sobre o sistema material, caracterizar o seu movimento. Temos uma observação aqui a ser feita. Referencial inercial é todo sistema ou referencial que não tem aceleração. Nesse caso aqui, o referencial é inercial, ou seja, ele não apresenta aceleração. Ok? Equilíbrio. Um ponto material está em equilíbrio quando sua velocidade vetorial é constante no decorrer do tempo. Vamos entender melhor isso? Existem dois tipos de equilíbrio. O primeiro é chamado de equilíbrio estático. Um ponto material está em equilíbrio estático quando está em repouso, ou seja, sua velocidade é igual a zero. Vocês já conhecem o conceito de repouso, não é, gente? Então, quando a velocidade do ponto material é igual a zero, nós dizemos que ele está em equilíbrio estático. O outro tipo de equilíbrio é chamado de equilíbrio dinâmico. Um ponto material está em equilíbrio dinâmico quando sua velocidade é constante e diferente de zero. Nesse caso, o movimento é considerado uniforme. Nós também já vimos isso na outra aula, né, gente? Vamos adiante. Inércia é a propriedade da matéria de resistir a qualquer variação do seu estado de movimento ou de repouso. Então, imagina aqui que nós temos um ônibus e uma pessoa aqui. Inicialmente, o ônibus está parado ali. A pessoa entrou no ônibus e aí o que acontece? O ônibus começa a andar. Quando ele começa o seu movimento, observe que esse vermelho aqui é o sentido do movimento do ônibus. O que acontece com a pessoa? Ela vai tentar ficar em repouso, mas ela vai ser lançada para trás, porque ela está em contato com o piso do ônibus. E aí o que ela vai fazer? Ela vai se agarrar em algum lugar e aí o movimento dela passa a ser na mesma direção e sentido do ônibus. E isso vai permanecer o quanto ela estiver segura em algum ponto do ônibus. Em certo momento, o ônibus freia, ou seja, ele muda o sentido. No entanto, a pessoa que está lá dentro continua na mesma direção e sentido que estava antes. Nesse momento, ela não se agarra em nenhum objeto, em nenhum local. E o que acontece? Olha o que acontece com a pessoa. Ela é lançada para fora do ônibus. Vamos fazer algumas observações. A primeira é: quem está em repouso tende a ficar em repouso, a menos que uma força atue sobre ele. Segundo, quem está em movimento tende a ficar em movimento a menos que uma força atue sobre ele. Então, gente, isso que aconteceu aqui nesse ônibus e a pessoa que saiu do ônibus voando é o que acontece na propriedade inércia. É isso que nós chamamos de inércia, ok? Vamos ver agora o que é força. Força é uma interação que acontece entre dois ou mais corpos, causando variações no seu estado de movimento ou mesmo deformações. Olha, observem aqui uma pessoa empurrando um carrinho com um certo peso, um jogador jogando futebol, chutando ao gol, o goleiro vai parar, uma pessoa jogando beisebol, tá vendo interação entre corpos, entre o taco e a bola. Aqui uma pessoa puxando um carrinho de criança, uma outra tirando terra com a pá, a outra levando um carrinho cheio de pedras e a outra levantando uma caixa, um peso. Isso tudo aqui, gente, são interações entre corpos
pode ser que aconteça o estado de movimento ou mesmo aconteça deformações, aqui no caso das bolas, certo? O efeito estático ocorre quando a força não produz aceleração, mas deformação. Então o que acontece? Olha, uma pessoa puxando essa mola, ela vai fazer com que a mola sofra uma deformação, mas não produz aceleração na mola. Aqui também é o mesmo caso, ó, um elástico usado para fazer exercícios. E aqui uma pessoa chutando uma parede, né? Vamos supor que aqui ela conseguiu destruir a parede com esse chute, então ela causou uma deformação. No entanto, não houve aceleração de nenhum dos dois objetos. O efeito dinâmico ocorre quando a força produz apenas aceleração. Então aqui, gente, observem que quando esse cidadão aqui puxa o carrinho com a criança, ele está produzindo aqui, a força que ele está fazendo aqui, produz uma aceleração. A mesma situação aqui do carroceiro e a situação do rapaz levando um carrinho cheio de carvão, né? E ele produz aceleração. A partir do momento que ele para de aplicar essa força, numa das três situações, o carrinho vai deixar de entrar em movimento. Então a observação que nós fazemos aqui é a seguinte: força está relacionada à causa. Quem causa o movimento, quem causa os efeitos é a força. E a aceleração é o efeito, tá? Então, força é a causa e a aceleração é o efeito. Gente, na próxima aula a gente continua falando mais detalhes sobre força dentro aqui da dinâmica. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima aula, se Deus quiser.